Vai prestar o concurso da Caixa Econômica Federal Banca Sesgran-Rio? Fique neste vídeo que ele é valioso para você. Oiê, bem-vindos a mais uma aula do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Na aula de hoje eu vou resolver uma questão da nossa apostila As 50 questões que mais caem na Sesgran-Rio. A Sesgran-Rio, que é uma das principais bancas do país, está organizando o concurso da Caixa Econômica Federal. São 4.000 vagas para nível médio com salário inicial de quase R$4.000. Então, é um concurso que vale muito a pena. E essa apostila, professora, que apostila é essa? As 50 questões que mais caem na Sesgran-Rio é uma apostila organizada por mim. Eu escolhi questões estratégicas de assuntos que sempre aparecem nas provas da Sesgran-Rio. Então, você não pode ir fazer uma prova da Sesgran-Rio sem saber esses assuntos. Então, eu selecionei essas questões e fiz uma explicação detalhada de cada uma das questões. Cada explicação é praticamente uma aula. Você vai aprender muito com esta apostila. O link está na descrição. Eu escolhi uma das 50 questões da apostila para resolver nesta aula. É uma questão que caiu no concurso da Caixa de 2021, nível médio também. Vamos ler a questão. O paralelismo sintático é uma das convenções estabelecidas para a escrita oficial. A frase cuja organização sintática está plenamente de acordo com essa convenção é: alternativa A. É muito salutar que as pessoas se programem em relação à saúde e financeiramente. Alternativa B. O mundo financeiro hoje facilita o acesso ao crédito e leva ao endividamento progressivo. Alternativa C. Nossa vida financeira é saudável quando possibilita equilíbrio, segurança e que realizemos nossos sonhos. Letra D. A educação financeira orienta-nos na revisão de gastos excessivos e que comprometem nosso orçamento. E, por fim, alternativa E. Os especialistas aconselham as escolas a promoverem momentos de discussão sobre educação financeira com os pais dos alunos e que ofereçam aulas sobre o tema para os alunos. Muito bem, a questão quer que você assinale a alternativa correta em relação ao paralelismo sintático. Professora, li o edital, não consta no edital paralelismo sintático na parte de língua portuguesa. Beleza, não consta paralelismo sintático, mas consta, vou ler aqui, sintaxe da oração e do período. Então, paralelismo sintático está dentro de sintaxe da oração e do período. Então, você precisa analisar sintaticamente essas orações para saber, essas frases, para saber qual alternativa está correta. Nossa, professora, então eu estou perdido, não sei o que é paralelismo sintático. Calma, que depois desta aula você vai entender e vai conseguir resolver questões como esta. O paralelismo sintático diz respeito à equivalência de termos dentro de uma oração ou dentro de um período composto. O que é equivalência de termos? Se os termos desempenham a mesma função dentro daquele trecho, eles precisam ser harmônicos, eles precisam ser correspondentes sintaticamente. Vamos analisar todas as alternativas. Letra A. É muito salutar que as pessoas se programem em relação à saúde e financeiramente. Perceba que aqui os termos a saúde e financeiramente estão acompanhando a palavra relação, que as pessoas se programem em relação à saúde. Beleza, então aqui nós temos um complemento nominal, a saúde, se programem em relação à saúde. E depois, financeiramente, é um advérbio. Então, eu tenho dois termos que deveriam ser equivalentes dentro dessa estrutura, mas ocorre a quebra de paralelismo. Não, aqui nós não temos uma estrutura paralela, não respeita o paralelismo
da estrutura. Então, como eu faço para corrigir essa frase, professora? Veja, é muito salutar que as pessoas se programem em relação à saúde. Saúde é um substantivo, então eu preciso que o outro termo, que é equivalente à palavra saúde, também seja um substantivo. Se programem em relação à saúde e às finanças. Então, eu tenho aqui saúde, substantivo, finanças, substantivo também. Não pode ser a saúde, substantivo e financeiramente adjetivo. Não, desse jeito ocorre quebra de paralelismo sintático. Como eu faço para respeitar o paralelismo sintático, ou seja, como eu faço para deixar essa estrutura harmônica, já que os termos devem ser correspondentes, coloco substantivo, substantivo. De novo, é muito salutar que as pessoas se programem em relação à saúde e às finanças. Está subentendido aí, se programem em relação à saúde e se programem em relação às finanças. Beleza? Então, a alternativa A está incorreta, não é essa que nós devemos assinalar. Alternativa B. O mundo financeiro hoje facilita o acesso ao crédito e leva ao endividamento progressivo. Essa estrutura está perfeita. Aqui não há quebra do paralelismo sintático, porque se a gente faz análise sintática do trecho, a gente percebe que todos os termos estão correspondentes, estão no seu lugar. Veja, o mundo financeiro hoje facilita o acesso ao crédito, o mundo financeiro hoje leva ao endividamento progressivo. Então, nós temos aqui o mundo financeiro sujeito das duas formas verbais, trata-se, portanto, de um período composto por coordenação, são orações coordenadas. O primeiro verbo tem o sujeito simples, o mundo financeiro. O segundo verbo tem o sujeito oculto, porque ele está na oração anterior, mas eu consigo identificar qual é o sujeito por meio do contexto. Então, por isso, o mundo financeiro é o sujeito também da forma verbal leva. Até aí, tudo bem? Muito bem. Agora, vamos olhar para as formas verbais. Facilita, verbo transitivo direto. Facilita o quê? O acesso ao crédito. O acesso ao crédito é o objeto direto do verbo facilitar, do verbo transitivo direto, facilitar. E o verbo levar? Verbo levar, transitivo e indireto. Leva a quê? Ao endividamento progressivo. Então, aqui, o verbo transitivo indireto está acompanhado também pelo seu objeto indireto ao endividamento progressivo. Não há problema em relação à estrutura sintática do período trazido pela alternativa B. É a alternativa que deve ser assinalada, mas nós precisamos analisar as outras alternativas porque trazem frases interessantíssimas em relação à estrutura sintática, frases que sempre caem em concursos públicos. Alternativa C. Nossa vida financeira é saudável quando possibilita equilíbrio, segurança e que realizemos nossos sonhos. Professor, eu não vejo erro nenhum, essa frase me parece estar perfeita. Não está perfeita. Aqui ocorre quebra do paralelismo sintático. Como assim? Por quê, professora? Veja, nossa vida financeira é saudável quando possibilita equilíbrio. Então, eu tenho a palavra equilíbrio completando o sentido do verbo possibilitar. Possibilita o quê? Equilíbrio. Mas não possibilita só equilíbrio, possibilita também segurança. Beleza, equilíbrio, segurança. Que mais que possibilita? Que realizemos nossos sonhos. Veja que aqui eu tenho dois substantivos, equilíbrio, segurança. E a terceira coisa que possibilita é que realizemos nossos sonhos. Trata-se de uma oração. Por que a oração, professora? Porque eu tenho aqui uma forma verbal, realizemos. Então, possibilita equilíbrio, segurança e que realizemos nossos sonhos. Que realizemos nossos sonhos é uma oração que quebra o paralelismo sintático dessa estrutura. Eu preciso, já que eu tenho aqui três coisas que são possibilitadas, eu preciso
colocar 3 substantivos. Por exemplo, essa seria uma forma de corrigir essa frase. Assim, possibilita equilíbrio, segurança e realização de sonhos. Então, eu transformo essa oração, que realizemos nossos sonhos, em um objeto direto cujo núcleo seja um substantivo, a realização dos nossos sonhos. Aí sim, a frase fica respeitando o paralelismo sintático. De novo, veja como fica mais harmônica a frase. Nossa vida financeira é saudável quando possibilita equilíbrio, segurança e realização de sonhos. Então, se possibilita 3 coisas, as 3 coisas vão ter como núcleo um substantivo para que o trecho fique harmônico, para que o paralelismo sintático seja respeitado. Alternativa D. A educação financeira orienta-nos na revisão de gastos excessivos e que comprometem nosso orçamento. Aqui também ocorre quebra do paralelismo sintático, porque eu tenho 2 termos, 2 elementos que servem para caracterizar o substantivo gastos, ou seja, 2 elementos com função de adjetivo. Os gastos são excessivos e são gastos que comprometem nosso orçamento. Agora você já consegue perceber o problema dessa estrutura. Eu tenho excessivos, um adjetivo, que comprometem nosso orçamento, uma oração adjetiva. Essa oração está servindo para caracterizar o substantivo gastos, assim como o adjetivo excessivos está caracterizando o substantivo gastos. Eu posso corrigir essa frase de 2 formas. Ou eu transformo o adjetivo excessivos em uma oração adjetiva, e aí eu deixo 2 orações adjetivas, assim, revisão de gastos que são excessivos e que comprometem nosso orçamento. Dessa forma, a frase ficaria correta, porque o paralelismo sintático está respeitado. 2 orações adjetivas para caracterizar o substantivo gastos, beleza? Outra opção é manter o adjetivo excessivos e transformar a oração adjetiva que comprometem nosso orçamento em um elemento cujo núcleo seja um adjetivo. E aí fica assim: revisão de gastos excessivos e comprometedores do nosso orçamento. Também é uma opção. Então, 2 formas de corrigir a frase da alternativa D. Vou ler novamente. A educação financeira orienta-nos na revisão de gastos que são excessivos e que comprometem nosso orçamento. 2 orações. Por que são 2 orações, professora? Porque eu tenho aqui formas verbais, são e comprometem, ok? Também deixar com 2 adjetivos. A educação financeira orienta-nos na revisão de gastos excessivos e comprometedores do nosso orçamento. Aqui eu deixei 2 adjetivos, excessivos e comprometedores. Então, nessas 2 opções, há respeito ao paralelismo sintático, mas na frase trazida pela alternativa D, não há, por isso está incorreta. Alternativa E. Os especialistas aconselham as escolas a promoverem momentos de discussão sobre educação financeira com os pais dos alunos e que ofereçam aulas sobre o tema para os alunos. Aqui também ocorre quebra do paralelismo sintático, porque note que o trecho a promoverem momentos de discussão sobre educação financeira com os pais dos alunos funciona como objeto indireto da forma verbal aconselham. Aconselham a quê? A promoverem nananana. E aconselham a outra coisa também, que ofereçam aulas sobre o tema para os alunos. Mas aqui nós temos uma oração reduzida, promoverem momentos de discussão sobre educação financeira com os pais dos alunos, e depois nós temos uma oração desenvolvida,
que ofereçam aulas sobre o tema para os alunos. Oração reduzida, porque o verbo está em uma das formas nominais, está no infinitivo, aqui nós temos o infinitivo flexionado, e não há conjunção. E a segunda oração está desenvolvida, porque nós temos a presença da conjunção, aqui a conjunção que, e o verbo está flexionado. Ofereçam é a forma verbal flexionada. Então, ou eu coloco as duas orações desenvolvidas, ou eu coloco as duas orações reduzidas. Eu não posso colocar duas orações completando o sentido de um termo, de um único termo, e uma está desenvolvida e a outra está reduzida. Não posso fazer isso porque ocorre quebra do paralelismo. Então, uma das formas de corrigir esse trecho seria: os especialistas aconselham as escolas a promoverem momentos de discussão sobre educação financeira com os pais dos alunos. Então, essa oração reduzida aqui, aí eu coloco a outra reduzida também. E a oferecerem aulas sobre o tema para os alunos. Perceba que o trecho fica bem mais harmônico, porque há duas estruturas que são paralelas. Então, eu preciso respeitar esse paralelismo. A única alternativa correta é a letra B. É a alternativa que traz a frase cuja organização sintática está plenamente de acordo com a convenção. Lembrando que a questão que eu resolvi nesta aula está na apostila As 50 Questões que Mais Caem na Sesgran Rio. Se você vai prestar o concurso da Caixa Econômica Federal ou se você vai prestar outro concurso cuja banca seja Sesgran Rio, você precisa desta apostila que traz questões selecionadas dos assuntos de língua portuguesa que mais aparecem nas provas da Sesgran Rio. O link para a apostila está na descrição. Não se esqueçam de deixar o gostei neste vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade aqui no YouTube. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!